is finished, tetelestai. The beauty of the double meaning phrase. He ceased from his labor. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus hoje, nessa terça-feira. A gente está pensando nesse tema, está tudo consumado. Aquilo que Jesus falou na cruz do Calvário, quando ele estava prestes a morrer, ele disse, está consumado. Ou seja, ele estava dizendo que a obra da redenção estava consumada, acabada, terminada, pronta, e que não haveria daí para frente nenhum acréscimo. Ele não realizaria nada a mais, além daquilo que já estava realizando, porque a morte e a ressurreição de Jesus foi também uma realização. Realização do quê? Da redenção humana, do resgate, né? A morte de Cristo, o derramamento do sangue dele foi o sacrifício que ele pagou para redimir a humanidade do pecado, da maldição, de toda a malignidade, de toda a enfermidade, de toda a morte. E você precisa entender que ele disse que está consumado, ou seja, tudo o que nós temos de benefícios da parte de Deus já está preparado por Jesus Cristo. Assim como Deus preparou todas as coisas na criação, ele preparou todas as coisas na redenção. São duas obras que Deus realizou a nosso favor. A criação em primeiro lugar e a redenção em segundo lugar. Na criação, Deus preparou o universo, Deus preparou todos os alimentos para o homem, todos os recursos naturais, todas as coisas já estavam prontas. Mas o homem caiu em pecado. E Deus iniciou um plano novo de resgate, de redenção da humanidade perdida, da humanidade que estava separada dele. E da mesma forma como na criação, Deus agora prepara todas as coisas antes de oferecer a redenção ao homem. Jesus veio e preparou para nós todas as provisões da graça para que hoje, pela fé, a gente possa ter acesso aos recursos de Deus que Jesus dá para nós. Jesus é o nosso substituto legal diante de Deus. E ele veio para preparar todas as provisões que nós precisamos para ter uma perfeita ligação com Deus na condição de filhos. Na condição de filhos amados. Isso se chama redenção. Amém? O que foi que Jesus preparou para nós? Eu poderia citar pelo menos 4 coisas importantes que estão contidas nessa redenção. Primeiro, a remissão de pecados já está pronta. Remissão significa o perdão completo de todos os pecados, de toda a maldade, de toda a iniquidade que Deus preparou para nós em Jesus. Não só para nós, os que cremos, mas a palavra de Deus diz em João que Jesus Cristo foi a oferta de Deus, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. É o que a Bíblia diz, que Jesus morreu por todos. Isso não significa que todos aceitam essa realidade. Não está dizendo que todos são salvos só porque Jesus morreu por todos. Porque a salvação, ela é aceita por nós por meio da fé, né? O apóstolo Paulo diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras que vocês realizam, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos da parte de Deus é a remissão dos pecados, o perdão absoluto dos nossos pecados. Já está feito, já está preparado. Toda vez que a gente comete algo errado, toda vez que a gente peca, a nossa consciência acusa. Nós temos uma consciência que nos acusa. Mas nós não devemos permanecer debaixo do jugo da condenação da consciência e nem de Satanás.
porque nós já temos certeza de Deus, que Deus nos perdoou de antemão, antes da gente nascer. É o que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que Deus perdoou os nossos pecados de uma vez só, com um só ato deliberado de oferta do seu corpo diante de Deus na cruz do Calvário. Jesus então perdoou todas as nossas ofensas. Mas toda vez que a gente peca, a gente vem com a nossa fé e fala assim para Deus: Senhor, eu creio que eu errei. Diante do Senhor eu confesso a minha transgressão. Mas eu creio que a tua palavra diz que o Senhor já me ofereceu perdão em Cristo eternamente. Já está realizado. E eu aceito esse perdão e eu me arrependo dos meus pecados e abandono essa transgressão. Este é o processo correto de lidar com pecados. Agora, se você não conhece o que você tem em Cristo, geralmente a oração dos crentes se torna mais ou menos parecido com isso aqui. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu pequei demais, eu acho que o meu pecado dessa vez foi grande demais. Ai, Senhor, eu acho que o Senhor não vai me perdoar dessa vez, porque eu fui longe demais. Então, esse tipo de neurose que muitas vezes as pessoas têm em relação a Deus, é porque elas não conhecem a grandeza daquilo que já está realizado em Cristo. A redenção é extraordinária. Deus já apagou as nossas transgressões na cruz do Calvário e Ele está esperando apenas que a gente reconheça isso em fé. Quando nós reconhecemos em fé, então Deus manifesta aquilo que já está pronto. Então o crente precisa fazer uma separação muito clara entre realização e manifestação. Deus não está realizando nada, porque já está consumado. Tudo que Ele tinha que realizar em Cristo já foi realizado. O que Ele está fazendo está manifestando o que já foi realizado. O perdão de pecados já foi realizado. É ponto pacífico. Todos estão perdoados em Cristo, precisando apenas exercer a fé para aceitar o dom de Deus. Quem não aceita o sacrifício de Jesus Cristo permanece debaixo da condenação, debaixo do jugo, debaixo do pecado, debaixo do inimigo. Mas não porque Deus quer, é porque não entende ou porque não aceita a realidade daquilo que está feito. Mas quando você entende que você já tem o perdão de pecados, e você usa a sua fé, a fé que Deus te concede, você se apropria disso, e a manifestação do que está realizado vem para você da parte de Deus, porque Deus não vai negar aquilo que Ele já realizou. Então a primeira coisa que você tem é perdão de pecados. A segunda coisa é cura divina. Essa semana ainda eu quero falar um pouquinho sobre isso. Por que nós podemos ser curados fisicamente pelo poder de Deus? Faz parte da redenção humana. Assim como o pecado entrou no mundo e trouxe morte e doença ao corpo físico, a redenção regenera o espírito e produz cura para o corpo no tempo presente, até que Deus possa nos dar um corpo novo no tempo futuro, no porvir, que é o que a palavra de Deus promete para nós, que Deus vai regenerar, transformar o nosso corpo mortal num corpo imortal. Então a segunda coisa que nós temos, que já está realizado, é a cura física e emocional para nós, que é trazida a nós, é manifestada a nós pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. O apóstolo Paulo diz isso claramente, quando ele diz assim: o Espírito que em vós habita vivificará os vossos corpos mortais. Significa, Ele vai curar, Ele vai fortalecer, vai dar vitória, vai dar poder. Isso faz parte da salvação. Amém? Salvação em grego é souzo. E a palavra souzo inclui todos esses aspectos da redenção, que muita gente não aprende porque não é ensinado nas igrejas. Nas igrejas, de modo geral, se ensina a salvação apenas como a pessoa aceitar Jesus e ir para o céu. Mas salvação é uma coisa ampla na palavra de Deus. Inclui perdão de pecados, inclui comunhão com Deus, inclui regeneração do nosso espírito,
inclui cura para o nosso corpo. E um terceiro aspecto que nós já temos em Cristo Jesus é aquilo que muita gente entende errado hoje em dia e sai fazendo um monte de bobagem em nome disso, que não compreende a palavra de Deus, que é a prosperidade. Prosperidade nada mais é do que o restabelecimento da bênção de Deus sobre a vida humana. Quando Deus traz a bênção de Cristo e planta em nossa vida, nós temos agora liberdade para prosperarmos em todas as áreas da vida. Interiormente, intelectualmente, né, emocionalmente, fisicamente. E obviamente que nós podemos tanger, tocar as nossas vidas materiais, a nossa vida material, a nossa vida financeira. Eu não quero entrar em detalhes porque tem muita gente que ensina um evangelho errado sobre prosperidade e afasta muita gente dessa gloriosa perspectiva que Deus tem para a nossa vida, né? Se a gente tiver tempo aí, na medida do possível, a gente vai trabalhando um pouquinho sobre isso para melhorar o entendimento de muita gente que precisa entender um pouco por que Deus trouxe a prosperidade para a nossa vida na redenção de Jesus Cristo, trazendo a bênção de Abraão para a nossa vida, a bênção que Deus tinha colocado sobre Abraão, né? Jesus é o responsável, foi o responsável por trazer a bênção de Abraão para todas as nações, todos aqueles que creem. É um outro aspecto que não dá tempo de explicar aqui, mas que também foi conquistado pela cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado. Quando Jesus falou, está acabado, também esse terceiro aspecto está incluído, que é o aspecto da bênção. Ninguém que anda com Deus anda sem bênção. Ninguém que é de Deus, que é filho de Deus, anda sem a bênção. A bênção é fator espiritual necessário, essencial, de uma relação plena com o nosso Pai Celestial. E essa bênção é responsável por essa prosperidade, que é exatamente a quebra de toda a maldição que tinha sido trazida pelo pecado, né? A pobreza, a miséria, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Tudo isso faz parte de um ambiente caído, maldito, que Jesus veio tirar o homem desse aspecto maligno que foi trazido pela queda de Adão, pelo primeiro homem, né? Então, pelo menos 3 aspectos aí eu já falei que está dentro dessa redenção. Nós temos direito a essa realidade, mas existem outros aspectos que estão ligados indiretamente a esses aspectos que eu falei: a alegria, a paz, né? O amor de Deus que está em nosso coração. Tudo isso é resultado daquilo que já está realizado na cruz do Calvário. Amém? Eu quero continuar a falar sobre isso amanhã, mas eu quero que você vá ligando os pontos daquilo que eu estou falando hoje com aquilo que eu falei ontem. Tudo o que Jesus tinha para realizar já está realizado. Daqui para frente, a nossa função é exercermos a nossa fé e falarmos assim: Senhor, eu creio que Tu já preparaste todas as coisas em Cristo Jesus para a minha vida. Eu já tenho perdão dos pecados. Eu já tenho cura para o meu corpo. Então eu declaro que eu sou curado. Eu declaro que essa doença saia do meu corpo. Eu comando essa enfermidade que saia do meu corpo, né? O problema, amados irmãos, eu vou dar uma dica para vocês aqui. O problema nunca está no transmissor, que é Deus. Todo problema de recepção das coisas que já estão dadas por Deus está no receptor. Nós é que temos a dificuldade de recebermos. Não é Deus que tem dificuldade em enviar para nós. Então, muitas vezes a gente ora para ser curado e a gente pensa assim: eu não fui curado, então não é verdade que Jesus me curou na cruz do Calvário. Não é verdade isso. A palavra de Deus declara que nós somos curados. Pelas suas pisaduras fostes curados. Então o problema está sempre no receptor. Nós é que precisamos renovar nossa mente com mais afinco. Nós precisamos nos adequarmos melhor para que a nossa fé do Espírito seja melhor liberada e essas coisas comecem a acontecer com maior frequência, com maior poder. Mas o problema
sempre está no receptor, no homem, no ser humano. Nunca está em Deus. O que Deus realizou já está realizado. Se nós temos problema em receber perdão, o problema não é porque Deus não nos perdoa, é porque o homem está cheio de culpa, a mente está travada, com tanta religiosidade, com tanta culpabilidade. O problema está no ser humano, ele precisa se trabalhar melhor para que o Espírito de Deus possa ter canais, caminhos nele, e esses sinais sobrenaturais aconteçam aqui na Terra. Amém? Eu quero orar com você agora para que a gente possa continuar esse assunto amanhã, porque eu creio que é de extrema importância que você comece a conhecer isso, para que a sua vida de oração seja revolucionada. Você precisa ser transformado na sua maneira de orar a Deus, porque a sua oração precisa ser uma oração de confiança e não de mendigo, né? Implorando a Deus, pelo amor de Deus, Senhor, faz um milagre, faz isso na minha vida, faça aquilo. Senhor, se for da tua vontade, faça isso. Quem ora assim não conhece a vontade de Deus, né? Quem ora assim não conhece o que está feito. Toda oração que é feita nessa base da imploração e da incerteza, quem sabe Deus, o Senhor possa fazer, talvez o Senhor fará, isso não é fé. A fé genuína é sempre apoiada naquilo que já está feito na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso traz uma segurança e uma certeza para o coração de todos aqueles que são de Jesus. Vamos orar juntos? Eu preciso que a gente tenha mais revelação sobre isso. Vamos orar juntos. Pai, eu te peço agora que o Espírito do Senhor traga mais e mais e mais entendimento para mim e para todos que estão me ouvindo. É essencial, Deus, que o Teu Espírito traga a nós essa revelação de que tudo está consumado, de que o que Jesus tinha para fazer está feito e agora Ele está assentado à Tua direita, descansando das Suas obras e numa posição de absoluta autoridade, poder e domínio. Nós estamos aqui como representantes Teus para aprendermos a confiar nessa obra acabada, a fim de que o que está realizado possa ser manifestado para a glória do Teu nome. Eu oro assim por mim e por todos que estão me ouvindo, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.